Este episódio tem patrocínio da editora Self. A editora Self tem o propósito de trazer-te os melhores livros dos melhores autores nacionais ou internacionais nas áreas de empreendedorismo, negócios, finanças pessoais, assim como também nas áreas de psicologia e mindset. Tudo isto para que a tua vida seja mais fácil e para que possas criar o teu próprio caminho de aprendizagem ao longo da vida. Praticamente todos os livros são best-sellers internacionais e partilham entre si um mindset de nós aprendermos as técnicas que nos ajudam a lidar com os nossos desafios. Eu, pessoalmente, sou um ávido leitor destes livros, seja porque quero ter uma vida mais saudável ou porque quero ter umas finanças pessoais mais sólidas, ou seja porque quero ser mais produtivo para aproveitar melhor o tempo da minha vida, dedicando às coisas que eu mais gosto. Muito do que eu aprendi na minha vida foi através dos livros e são os livros que me ajudam constantemente a manter-me atualizado e a conquistar novas aprendizagens que me permitem resolver os meus desafios de uma forma mais simples. Muitas pessoas perguntam-me frequentemente o que é que eu leio e que livros leio. Uma das formas fáceis de perceberem o que eu leio é também pesquisarem o catálogo da Self e lá encontrarão muitas das coisas que eu vos recomendaria se fizesse essa lista. Portanto, se querem encontrar os livros da Self, podem pesquisar em www.editoraself.pt e podem usar o cupom de desconto Bitcoin Talks para terem 10% de desconto adicional em qualquer compra que façam no site da Editora Self. A leitura é provavelmente uma das coisas mais determinantes no teu percurso e na tua carreira e é sem dúvida das experiências mais transformadoras que podes ter na tua vida. Portanto, usa o cupom Bitcoin Talks no site www.editoraself.pt. Bem-vindos a mais um especial Princípios, onde todas as quinzenas debatemos eu e o Rui Queiroz sobre o livro O Princípios, do Ray Dalio, Princípios para a Nova Ordem Mundial. É um livro que nos fala de uma nova ordem económica mundial e da possibilidade de eventualmente termos aqui um final de ciclo no Império que temos vigente hoje, no poder nos Estados Unidos, centrado na moeda americana, e onde analisamos as possibilidades deste Império estar a terminar e de eventualmente podermos ter uma substituição de impérios. Qual é o nosso interesse nisto? É o interesse de percebermos como é que devemos navegar a nossa vida em função desta informação e, enfim, percebermos como é que podemos melhor proteger-nos economicamente e etc. Mas fundamentalmente o que fazemos são análises económicas a esta situação e também como é que os nossos investimentos devem alterar-se em função desta possível mudança mundial. Então, hoje num formato um bocadinho diferente, Rui, bem-vindo aqui a este Olá, Real Bitcoin Talk, à distância, não é assim? à distância, eu estou aqui na maravilhosa Ilha da Madeira, que é a terra da minha mulher e da família dela, e gosto muito sempre de cá vir, e estou cá, mas estou sempre presente. Muito bem, é isso, estamos presentes agora com emissão direta, não direta, mas com emissão a partir da Entre, Madeira. entre nós é direto. Entre nós e já. Exatamente, exatamente. Então, no último episódio, para quem não esteve presente ou ainda não teve a oportunidade de ouvir, falámos sobre os problemas da desordem interna, portanto, tudo o que tem a ver com o Império vigente, portanto, neste caso os Estados Unidos, mas nós fizemos aqui também uma análise à Europa, porque acho que é relevante, quais eram os sinais que tínhamos sobre possível instabilidade interna na Europa e nos Estados Unidos, fizemos essa análise, portanto, recuperem o episódio de há 15 dias, se não o fizeram, e esta semana ficámos com a missão difícil e bastante bélica de analisarmos a situação atual de desordem externa, ok? Quais são os sinais que temos hoje, quais são os sinais que o Ray Dalio prevê quando analisa historicamente os sinais de desordem externa e como é que eles se mostram, e nós temos hoje aqui uma tarefa de tentar mostrar como é que hoje nos posicionamos nesta desordem externa. É assim? É isso mesmo, é isso mesmo. Mas antes de começarmos na desordem externa e do belicismo, que tem sido prolífero nos últimos dias, há aqui uma frase que eu gostava de ler e que no último episódio não lemos, e que acho que é relevante termos em atenção e eu acho que faz sentido até para este episódio também, em que o Rei Dalio, na página 207, ele diz o seguinte: o maior risco das democracias reside no facto de produzirem uma tomada de decisão de tal forma fragmentada e antagónica que podem ser ineficientes, o que gera maus resultados e conduz a revoluções lideradas por autocratas populistas que representam grandes segmentos da população que querem ter um líder forte e capaz que controle o caos e faça com que o país funcione bem para eles.
Ora bem, esta é a frase, e eu acho que muitos de nós, ao lermos com calma, conseguimos identificar em vários países do mundo é exatamente esta situação, e há algumas fações, digamos assim, quer mais conservadoras dos dois lados da barricada, não é? Vamos dizer da barricada, mais coletivistas ou menos coletivistas, que usam argumentos e tentam ganhar eleições e lançar o caos para ganhar as eleições com argumentos que na realidade são algo, não vou dizer falaciosos, mas que representam pouco ou são menos relevantes. E isso é um bocado o que o populismo é. São um argumentário e à partida parece que tem lógica, mas depois quando vamos esmiuçar é pouco relevante. E, e isto quando passamos então para a desordem externa, ou seja, para quando os países estão em conflito, quer seja aberto, quer não seja aberto, ou seja, na realidade eu até me atreveria a dizer que os países estão sempre em conflito, pode ser, mesmo na altura em que eles estão a cooperar, entre aspas, eu digo entre aspas, da realidade eles sabem que são sempre concorrentes uns dos outros. Portanto, nestas alturas também os líderes que usam o argumentário mais populista começam a ter maior relevância e acabam por ser mais perigosos, porque vão criar decisões, como o Rei Dália diz, fragmentadas, antagónicas. As pessoas começam ainda a criar mais anticorpos pela outra parte e pelo outro argumentário. E estamos, na minha opinião, claramente nessa fase. O que é que tu achas, António? Eu acho que estamos nessa fase. Eu acho que, concretizando aqui também o momento atual e o que vamos falar para quem inicia agora e perceber o que é que pode contar com este episódio, eu acho que vamos falar aqui de uma tríade de geográfica / política, ou talvez não três. Eu diria que os Estados Unidos representam claramente um dos lados, não é? E chefiam um dos lados à cabeça, mas que pode representar a Europa unida aos Estados Unidos de alguma maneira, portanto, através da NATO. Eu diria que eram 4. Eu diria que eram 4 grupos. Estados Unidos, Europa, China, Rússia. Sim. A tríade é mais quando excluímos a Europa e dizemos que os Estados Unidos decidem pela Europa, o que muitas vezes será uma verdade. Mas, enfim, pode ser aqui ponto de conversa. Na minha opinião, os Estados Unidos, na maioria das coisas, decidem pela Europa. Mas se falarmos em 4 partes, temos de facto a Europa, os Estados Unidos, a Rússia e a China. E em termos de impacto de zonas geográficas, já para deixar também aqui uma semente daquilo que vamos falar, eu acho que há 2 focos fundamentais. Um que é evidente para todos, que é a situação atual com a guerra da Ucrânia, portanto uma guerra a acontecer dentro da Europa, que era algo que se calhar há 2 anos ninguém considerava que fosse possível. E outro foco que para mim é muito mais grave, e qualquer chama, qualquer incendeiozinho nesse processo é muito mais grave, que é o processo de Taiwan. Acho que estes 2 focos de atenção são aquilo que nós vamos aqui também explorar hoje no que diz respeito à atualidade. Sobre a frase que tu dizes, eu acho que é a grande frase do episódio anterior, não é? E é a grande frase que nos mostra o que está a acontecer pela Europa fora. Nós falámos dela indiretamente sobre o aumento do populismo na Europa, o aumento de partidos radicais dentro da Europa e das suas representações dentro da Europa, as posições mais extremas, o populismo exacerbado que hoje só faz títulos de jornais por todo lado e que só leva pessoas a extremarem também as suas posições, não é? Porque depois começamos todos a ser anti-extremistas sendo extremistas, o que é cómico. Mostra um bocadinho da nossa capacidade ainda reptiliana de sermos humanos um bocado simplórios. Porque na verdade tornamos-nos violentos contra fações violentas, não é? E isto não me parece esclarecido em momento nenhum. Quando nós atacamos cegamente, mesmo em Portugal, quando atacamos cegamente um partido que seja mais extremista, estamos a ser extremistas também, não é? Estamos a mostrar a nossa capacidade de ser intolerante, que é uma coisa que eu acho que não traz nada. E estas polarizações internas resultam normalmente depois em polarizações externas, não é? Portanto, estamos a fazer bem esta história de primeiro o interno e depois o externo. Exatamente. E externamente, eu chamei esta frase porquê? Porque externamente o Rei Dália, no seu primeiro livro,
no Princípios para a Vida. Ele fala sobre a sua história de vida e uma das coisas que o impressionou, eu não me lembro bem como é que é a frase, não, por acaso não a escrevi aqui, mas uma das coisas que o impressionou é o grau um, vamos dizer, eu ia usar a expressão arruaça e vou usar a expressão arruaça muito pouco política, mas entre países e que nós, individualmente, não a teríamos uns com os outros. Ou seja, os países e a diplomacia faz uns com os outros, se nós soubéssemos, íamos ficar chocados. Isto foi mais ou menos a frase que o Rei Dálio disse. E quando nós temos líderes que são mais populistas no poder, o que é que vai acontecer? Se já era mau antes, ou seja, se era difícil a relação entre países, quando temos líderes mais populistas de ambos os lados, a coisa não vai tender a não correr bem. E é exatamente isso que ele começa aqui por dizer no início deste capítulo, em que ele diz uma frase que é: as relações internacionais são conduzidas muito mais pela dinâmica bruta de poder. E nós não sabemos nem 1%, se calhar há pessoas que sabem mais, como o Nuno Rogério, mas a maior parte de nós, e os que vemos o que aparece nas notícias, não sabemos 1% do que acontece nos bastidores, nem nos flic-flacs e manobras à retaguarda que os nossos governantes de todos os países fazem. O que é verdade hoje, ou o que era verdade hoje como é que é a frase? O que era verdade ontem, hoje é mentira, e coisas de género. E ultimamente temos observado claramente a Europa a fazer esse tipo de adaptações, nomeadamente que não íamos dar armas à Ucrânia há um ano atrás, não é? Há uns meses atrás era impossível darmos armas, e agora já estamos a dar armas. Enfim, uma série de questões que a Europa vai ter que lidar e que são extremamente complicadas, dado que na Europa nós vivemos numa dinâmica, enfim, numa situação política altamente fragmentada, e cada país tem um voto, não é? E cada um vota por si. Os Estados Unidos é mais fácil, porque tem um presidente e é mais centralizado, e no lado da China ou da Rússia é ainda mais fácil, porque tem pessoas que decidem tudo e não dão cavaco a ninguém, não é? Portanto... Sim, mas eu gostava de frisar isso, porque de facto eu também tinha notado aqui do meu lado frisar a ideia de que, embora haja estas tentativas internacionais, de organizações mundiais que se procuram organizar por forma a conseguir criar um conjunto de regras que os países possam cumprir, na realidade, e falamos aqui de Nações Unidas e outras coisas do género, como até NATO e outras coisas, mas eventualmente a Liga das Nações Unidas, que são estas tentativas de criar regras, mas na verdade as regras entre países são muito mais bélicas, são muito mais regras que se assemelham à lei da selva, não é? Que é a lei do mais forte, porque impõe-se pela força, e os países mais poderosos acabam por se impor acima destas organizações, ou pelo menos impor a agenda nessas organizações. E isto parece-me que não é falado às vezes suficientes, não é? O quanto a NATO defende interesses de facto igualitários entre os seus países, ou o quanto a NATO defende os países de quem mais tem poder dentro da NATO. E é essa a agenda da NATO. E se calhar, se quisermos, e estou um bocadinho a responder com a minha opinião aqui, estou mesmo a dar a minha opinião, se calhar que se quisermos separar a agenda da NATO da agenda dos Estados Unidos, se calhar é muito difícil. Parece-me que é muito difícil, e quando ela não tender para ali vai ser problemático. Mas enquanto as coisas correm bem, não é? Ou seja, enquanto estão alinhados, as coisas correm bem. O problema é quando as coisas deixam de correr bem, e é o que se está a passar agora, não entre a Europa e os Estados Unidos, pelo menos para já, e não sabemos o futuro. Eu não sei, sinceramente não sei. A Europa tem que escolher um caminho. Neste momento é bastante subserviente, digamos assim, aos Estados Unidos, e a Europa tem dinâmicas completamente diferentes das americanas, culturalmente, etc. Mas estamos a ver isso entre os Estados Unidos e a China, e o Ocidente e a Rússia, em que quando estava tudo a correr bem, ia melhor, e quando deixa de correr bem, começamos a pôr em causa até, aliás, antes das Nações Unidas houve uma organização que era a Liga das Nações, e que resultou em nada, não era? Porque foi a seguir à Primeira Guerra Mundial, se a memória não me falha, e não resultou em nada, e colapsou completamente, porque acabava por, pronto, os mais fortes ditavam as regras, o que não quer dizer que nas Nações Unidas também não seja assim. E se houver uma guerra mundial, se houver,
no final da Guerra Mundial provavelmente vai acontecer outros tipos de Nações Unidas, aquela vai colapsar e vai, enfim, vamos entrar noutro registro. Como sempre acontece na história, não é? Porque, na verdade, o que acontece na história e aquilo que faz a história são alterações de coisas, não são coisas constantes, não é? Nós gostamos muito das coisas constantes no nosso espaço de tempo de vida útil, porque é aquilo onde aprendemos a crescer e aprendemos a trabalhar com, é o ambiente onde aprendemos a trabalhar, e ele não mudar é o mais confortável possível para nós, não é? Ele mudar é tirarem-nos o tapete e mostrarem que afinal o chão tem outro formato e agora como é que vamos andar aqui, não é? Como é que vamos caminhar em cima de uma coisa que tem regras diferentes? E isto é toda esta dificuldade. E eu acho que só assumindo esta dificuldade é que podemos de facto ficar mais confortáveis nela. Assumir a ideia de que o chão não vai ser o mesmo, de que a forma como as coisas funcionam não vai ser igual e que temos que lidar com isso. Sim. Desculpa, ia só colar numa ideia que tu disseste e que tem uma frase que eu acho que é muito boa, que cola os ciclos internos e externos, porque eles não vivem de forma distante uns dos outros. Então, se calhar, até li aqui esta frase. Todos os fatores que impulsionam ciclos internos e externos tendem a melhorar e a piorar em conjunto. Quando as coisas correm mal, há mais coisas para discutir, o que faz com que haja uma maior inclinação para a disputa. Portanto, quando tu apanhas países até em se calhar, dificuldades internas, muito mais facilmente estás disposto a criar também dificuldades externas a esses países, não é? E neste caso nós vemos isto, que passamos há muito tempo que não se falava de uma divisão Estados Unidos-Rússia, não é? Isto falava-se muito quando nós éramos crianças, no tempo da Guerra Fria, nos anos 80 e todas estas coisas, mas se calhar há 20 anos que não só havia aqui uma grande coisa entre Estados Unidos e Rússia, isso era um bocado uma coisa do passado. E de repente hoje temos uma guerra que é claramente Estados Unidos-Rússia, e aliás não é só Estados Unidos-Rússia, mas é claramente o envio das armas, como tu dizes, que não era muito tolerável, hoje é uma normalidade, não é? E todos sabemos que os Estados Unidos estão a apoiar a Ucrânia com armas e que a Europa sim, e que isto é feito já não é às escondidas, não é? Isto já é feito de uma forma patente e, portanto, isto só não é uma guerra Estados Unidos-Rússia porque os Estados Unidos conseguem que esta guerra seja travada numa zona geográfica que não lhes diz respeito nenhum, que é na Ucrânia. Porque quando do lado do Alasca, não é? Do lado do Alasca, eles estão a 80 km da Rússia, podiam travar lá uma guerra. Podia ser ali. E chateavam menos gente, vive menos gente do Alasca, vive menos gente dessa zona da Rússia. Enfim, chateavam ali os caranguejos gigantes, não é? Do programa de televisão, que são pescados ali no bar de Bering, acho que é o nome daquilo, não tenho a certeza se é este o nome. Mas pronto, mas são pescados ali naquela zona. E pronto, mas assim complica. Agora, eu estava aqui, queria ver aqui, o Reinaldo fala sobre os 5 tipos de guerras, e eu gostava de ver contigo o que é que tu, na página 218, tens aí aberto, para ver em que ponto estamos da guerra. Claro que a guerra, neste momento podemos dizer que é Estados Unidos-Rússia, Estados Unidos-Europa versus Rússia, mas há um outro player muito mais importante e com poder muito maior que a Rússia, não talvez bélico, talvez, não sei, mas em termos de poder económico, de certeza, tecnológico, etc., que é a China. E eu acho que era interessante tentarmos ver aqui, destas 5 tipos de guerra, como é que está a relação dos Estados Unidos e China, que eu acho que é a grande relação relevante. O Reinaldo começa por falar que existem 5 tipos de guerras, são as guerras de comércio e economia. E eu acho que o primeiro tipo de guerra, guerra de comércio e economia, acho que estamos num ponto, não digo máximo, não é? Porque não sabemos até onde é que pode ir, mas estamos num ponto muito alto, Estados Unidos e China. Estamos num ponto muito alto, até porque há novas sanções, quer dizer, isto depois aqui já em dois locais diferentes, não é? Porque não existe só a tensão na Ucrânia, existe a tensão no Taiwan. E, portanto, neste primeiro ponto de guerras de comércio e económicas, isto não só tem escalado muito nos últimos anos, como tens agora, inclusivamente, sanções ainda maiores por causa dos Estados Unidos estarem a mostrar algum tipo de apoio ao Taiwan, não é? Que agora foi assinado um novo acordo de maior cooperação, de mais 10 mil milhões de dólares a apoiarem militarmente o Taiwan. Mas sabes que sobre o Taiwan há aqui uma questão, não sei se está, não, sinceramente não sei,
que é a questão dos semicondutores e da grande empresa de semicondutores de Taiwan, que basicamente é fundamental para o mercado de semicondutores do mundo, que o mercado de semicondutores do mundo é fundamental para a nossa vida. Sim, parece que e esta fábrica é Taiwan Semiconductor, qualquer coisa, pronto, agora não lembro do nome, mas eles estão presentes, eles são de Taiwan e têm lá as fábricas, e os Estados Unidos estão a tentar que eles venham para o território americano, porque a partir do momento que eles venham para o território americano, Taiwan deixa de ter tanto interesse estratégico para os Estados Unidos, e consegue-se resolver os Estados Unidos acham que conseguem resolver essa questão. Do lado da China, a China não tem interesse nenhum em que isso passe para os Estados Unidos, a China não tem interesse fumar Taiwan, como eles têm a questão deles de um país, dois sistemas, não é? Portanto, eles querem fazer em Taiwan uma parte da China, mas com o sistema de Taiwan, mas que eles mandem, efetivamente, e mantendo lá a fábrica de semicondutores de Taiwan, onde que basicamente eles têm um monopólio, eu não sei explicar profundamente, mas basicamente a tecnologia está presente lá e é a única no mundo. E a grande guerra, ou esta questão pode ser muito relevante nos próximos anos, e vamos ver como é que isto resolve. Por isso é que os Estados Unidos, para desembocar o que estavas a dizer, por isso é que os Estados Unidos estão a ajudar Taiwan, que é para terem uma primazia sobre a tecnologia de semicondutores lá presente. Sim, aqui, pronto, há esta ajuda que, obviamente, na história nunca foi uma ajuda desprovida de interesse, não é? Nunca os Estados Unidos entraram em grandes conflitos internacionais quando foi desprovido de interesse, não é? Quando tivemos outras questões muito menos interessantes a nível de recursos, como, por exemplo, o Timor e outras questões, tantas outras, não é? Mas lembrei-me desta, ocorreu-me agora, a participação foi bastante... Ruanda, enfim, muitas. A quantidade onde não participam é alta, e depois temos a participação sempre que existe estratégia que interessa aos Estados Unidos, não é? Esta parte dos conflitos e tarifas e restrições de importação e exportação, a China, por causa do que aconteceu nos últimos dias e que já lá iremos a falar sobre a questão do Taiwan, acabou de impor também mais restrições económicas sobre coisas, sobre empresas americanas com exportação para Taiwan, para a China, desculpa. Portanto, na primeira eu acho que é uma escalada, eu acho que de facto estamos no ponto mais alto dos últimos anos, e acho que aqui não há um alívio, há uma escalada, quer seja entre Estados Unidos ou o resto do mundo e a Rússia, porque de facto também houve aqui uma enorme quantidade de restrições às questões russas no resto do mundo, não é? Mas a Rússia foi mais depois da invasão. Foi depois da invasão, exatamente. Eu acho que havia algumas sanções, mas acho que eram relativamente curtas, comparado com o que é agora. Então, é assim, muito rapidamente, relativamente à Rússia, se calhar percorrendo todas num minuto, diria o seguinte: as relações económicas e em comércio estão num ponto altíssimo, como não estavam se calhar, desde sempre. Guerras de tecnologia, estas coisas são sempre um bocadinho mais... segundo... Eles estão sempre em guerras. Estão em permanência, mas também a Rússia não era um país especialmente poderoso na parte tecnológica e, portanto, não é onde está intensa agora. Guerras geopolíticas é o que está a acontecer, não é? Conflitos devido a território e alianças. Aqui tem a ver com a aliança da Ucrânia à NATO, a possível aliança, e tem a ver com a parte geográfica de uma invasão do território, portanto é uma coisa mesmo que é o ponto 5, que são as guerras militares. E as guerras de capital, claro, toda a gente tem já consciente, nós falámos aqui já desde há muito tempo que a Rússia viu o seu capital fora da Rússia restringido, o seu acesso às bolsas mundiais restringido, o acesso a transferências internacionais restringido, portanto, em termos de capital, a Rússia está muito bloqueada pelo Ocidente. Agora, o que podemos analisar, e aqui com muito mais interesse, e acho que o teu interesse era este, é relativamente à China e Estados Unidos, não é? Porque, no caso de guerras de comércio e económicas, eu acho que elas estão no ponto mais alto sempre, dos últimos anos. Guerras tecnológicas, não... Estão sempre em guerra. Estão sempre, mas eu acho que agora toda esta questão, porque havia aqui estas acusações de, inclusivamente, isto escalou um bocadinho nos últimos anos, durante a pandemia, escalou ali a alguns níveis e estava um bocado escondido. A parte dos Estados Unidos, ao nível dos routers e modems e etc., não querer fossem adotados na parte 5G,
por causa da tecnologia 5G dos Estados Unidos estarem contra a adoção de um modelo que pudesse vir da China. Isto foi largamente falado na parte tecnológica e isto mostra que todas estas coisas possam ser chamadas de teoria da conspiração, de que os routers de facto fazem trace aos conteúdos, de que a tecnologia faz filtro a tudo o que são conteúdos que passam por lá, seja domínios de websites, sejam conversações, se tiveres um Alexa em casa, seja qualquer aparelho que possa gravar, telemóveis que possam estar a gravar conversas, etc. Eu não sei como é que algumas pessoas acham, eu não sei se há muitas que acham isto, mas acho que algumas ainda acham que os telemóveis e etc. não ouvem as nossas conversas de facto e que não estão com escuta ativa. E eu acho isto fascinante, porque eu acho que é fácil perceber que, por exemplo, dentro de uma Casa Branca, certamente que não circulam telemóveis de fabrico chinês. Era isso que ia dizer, não ia haver o Xiaomi ali. Não parece. E, portanto, se ali não há, e é porque sabemos que pode ser escutado, não é? Porque sabemos que a tecnologia muito facilmente, de facto, ativa. Aliás, já existem, inclusivamente, algumas marcas que, para alguns produtos, pedem autorização. A autorização não é muito clara, mas é tipo, autorizas a utilização do microfone e da imagem do teu terminal para melhorar a experiência do utilizador. Sim, mas a questão é que o telemóvel grava, mesmo sem tu saberes, não é? Ou seja, ele neste momento, a gente está a admitir que aqui o senhor Google, eu tenho um Google, está a ouvir tudo o que eu vou dizer e daqui a bocado tenho uma publicidade sobre alguma coisa que eu disse nesta conversa. Sim, é muito provável, porque é para melhorar a experiência do utilizador. É para o nosso bem. É para o teu bem, é para que eles te possam, de alguma maneira é para que te possam sugerir coisas que são mais do teu interesse. E daí as pessoas sentirem-se um bocado estranhas às vezes quando lhes aparecem, quando toda a sua vida circula à volta de uma bolha, não é? Porque é uma bolha criada por nós próprios a partir do momento que damos a informação. Então tudo o que nos fala-nos sobre isto que nós falamos. E portanto temos quase aqui um espelho, o nosso mundo torna-se espelhado e estamos cheios de verdades universais, mas que só têm a ver com aquilo que nós pomos cá fora. Porque o vizinho do lado, como tem outros interesses e vê outras coisas, tem as suas verdades universais que não jogam com as nossas e depois isso vai gerar conflitos internos e externos e é uma salgalhada. Sim, mas sem dúvida que as guerras tecnológicas acho que hoje são mais percebidas, embora o span, embora o quão grandes elas são, seja algo que vai para lá até do meu entendimento, e eu acho que até sou uma pessoa que, por defeito, parte do princípio que tudo o que é possível usar é usado por qualquer força. Claro. E, portanto, a partir daí, acho que fica tudo... De guerra tecnológica, os satélites do Elon Musk estão pelo mundo inteiro. Pode entrar aqui, não é? E nós não percebemos como é que isto pode estar a ser usado pelos americanos, e se é que está a ser usado, ou por outra entidade qualquer. Sim. Ou pela uma empresa que está a ser criada entre os multibilionários para controlarem o mundo. Teoria da conspiração, obviamente, mas não sabemos. Mas está, eu prefiro que possamos pensar em cenários que não existem e possamos pensar neles do que achar que não podemos pensar em cenários e depois eles existem e são eles que de facto regulam as coisas. Ou então, agora cenários que não existem, ou então que portanto, o Elon Musk está em conluio com uma inteligência fora deste planeta, portanto alienígena, e que eles estão a usar isto para o nosso conhecimento, não é? Ultimamente temos ouvido falar muito de OVNIs e dos valores, não é? Portanto, parece. É algo que vamos ouvir falar mais vezes nos próximos tempos. Hoje se vai haver um confinamento por causa de OVNIs. Não sei se vai, mas enfim, vamos voltar a isto. Estamos a aprender. Vamos organizar. Guerras geopolíticas. Sim, guerras geopolíticas também é assim. Neste caso temos um ponto bem identificado, não é? Estados Unidos e China, temos o Taiwan como o grande ponto de tensão e que eu não sei o quão presente isto é nas notícias do dia-a-dia, mas isto é algo que está mesmo muito intenso. Aqui neste ponto, eu até se calhar adiantando já uma coisa que eu ia buscar mais à frente, e já foram feitas simulações agora num think tank americano para estudar qual seria o desenlace desta guerra.
e como é que ela aconteceria e quem é que iria vencê-la. Foram feitas várias simulações, recorrendo a algoritmos e a tudo que está de informação disponível relativamente às forças militares de um lado e do outro. Qual seria a estratégia de uns, qual seria a estratégia de outros e como é que ela se desenrolava. E, na verdade, foram estudados 24 cenários diferentes de uma guerra, na qual, maioritariamente, isto é uma guerra no Taiwan, que não acontece hoje, mas que já sabemos os vencedores. É engraçado. Que serão os americanos, em princípio, mas que causará enormes danos de parte a parte e uma enorme destruição de todo o arsenal americano e principalmente o naval americano, toda a marinha americana, mas que acabaria por vencer esta guerra em Taiwan. É engraçado estas simulações estarem a ser feitas e já se estar a falar disto, porque se calhar, se fosse, mais uma vez, se fosse aqui há 3 ou 4 anos atrás, uma guerra no Taiwan era impensável, muita gente nem achava que poderia haver nem porquê. Nós, por acaso, nós já falámos do ponto de tensão do Taiwan antes, porque ele já foi um ponto de tensão anterior, e porque se calhar acompanhamos a parte tecnológica e acompanhamos e gostamos desta matéria. Mas eu acho que muita gente não estava à espera de ver agora uma guerra mundial a ter princípio no Taiwan, se calhar com um prelúdio da Ucrânia. E aqui tu há bocado comentaste uma coisa até Sim, era engraçado. eu estava a esperar por dizer isso aqui no final da guerra. Continua com a guerra de capital, guerra militar e depois eu... Estou-me a perder. Vamos a... Não, já. vamos a esse. Eu é que me perco, tu não te Guerras perdes. de capital. Vamos lá. Então, guerras de capital são também as sanções e reduções de créditos e de dinheiro, punindo as instituições e os governos que os oferecem. E fazer limites ao acesso ao dinheiro estrangeiro. Isso na China, China, Estados Unidos ainda está pouco. Já há alguma coisa, mas ainda não está como, por exemplo, com a Rússia. Sim, não está. No caso da Rússia já existe esta restrição. No estado da China, eu acho que é algo que está em cima da mesa. Punir a China através da impossibilidade da China ter acesso ao sistema. Mas é mais difícil porque a China tem relações com todo o mundo, principalmente a África, como já falámos antes. Portanto, a China não é bem como a Rússia. A Rússia é mais fechado nesse aspecto. A China não. A China tem relações com muitos países, inclusivamente podemos dizer Portugal, não é? Portugal tem relações, deve ser dos países da Europa com relações mais próximas com a China. E esse vai ser uma pedra no sapato futuro que não sei como é que, pronto, lá está, as relações entre países, e é giro ver o papel de Portugal em tudo isto, agora só uma à parte. Mas o papel de Portugal exceto na Primeira Guerra Mundial, onde declaradamente esteve de um lado, mas nós sempre estivemos com os pés malabaristas, não é? Nós sempre fomos um bocado malabaristas, e mesmo agora temos boas relações com a China. Mesmo com a Rússia, acho que não somos dos países que têm piores dentro da Europa, também estamos longe, etc. Portanto, Portugal sempre... Embora, pronto, na Segunda Guerra tínhamos um cenário político diferente, em que vivíamos num regime mais à parte, não é? Mais separado do resto da Europa. Era um Portugal mais fechado à Europa do que é hoje. Hoje existe uma União Europeia. Eu não sei até que ponto a nossa autonomia de jogarmos em ambos os territórios hoje em dia seria possível com uma União Europeia por cima, não é? Até que ponto é que conseguiríamos ser também assim tão neutros num caso parecido, num cenário parecido? Pois, eu não sei se ia ser neutro. O que eu estou a dizer é que Portugal tenta não levantar poeiras, não é? E tenta... Sim. Aliás, por exemplo, não é presidente, o secretário-geral das Nações Unidas é português e é também por algum motivo, não é? Ele tem essa capacidade, que é conhecida, que eu acho que na maior parte dos portugueses, que é de... como é que era essa do 25 de Abril, que era é só fumaça, não é? Portanto, ou seja, nós somos um bocado... Pronto, tentamos ser relativamente neutros, não extremistas, não é? E estava aqui diplomáticos? Será um bocado? Diplomáticos. Estava aqui a ler um texto de um comentador da CNN que eu li há bocado, em que ele dizia que Portugal era o mais democrata dos próximos do Orbán, que é o húngaro, que não é tendencialmente democrata. Portugal é o mais germânico dos europeus do Sul
e é o mais sinófilo dos membros da NATO, ou seja, o mais sinófilo ligado à China. E até na guerra, ele, segundo ele, é o mais moscovita dos aliados do Reino Unido. Portanto, isto ali há bocado bem, por isso é que lembrei-me deste tema e é interessante. O último ponto de guerras militares. Neste momento, entre a China e os Estados Unidos, pronto, não há uma guerra militar, não existe, não é? Há atenção. Não há uma guerra militar, mas há uma data de coisas que eu acho que era bom referir aqui. E era... Ok, queres referir e depois eu digo a minha teoria? Vamos se calhar a tua teoria, primo. É uma teoria, foi algo que eu pensei, é que existe um conceito que se chama-se guerra de proxy. Só para explicar porque uma guerra de proxy é uma guerra em que nós temos dois poderes grandes que não se degladiam entre eles, mas degladiam-se, mas outros poderes mais pequenos degladiam-se entre eles e os grandes apoiam. Por exemplo, podemos dizer que as guerras a seguir a Portugal ter saído da África, de Angola e Moçambique, houve uma guerra em Angola e uma guerra em Moçambique, que era basicamente uma guerra de proxies entre a Rússia e os Estados Unidos, através dos poderes locais. Como hoje há uma guerra entre o Irão e a Arábia Saudita no Iémen, e o que eu estive a pensar, depois de estar a ler isto, é que ou já é, e eu acho que ainda não é, mas pode vir a ser, isto a guerra na Rússia, estou a falar da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, uma guerra de proxies entre a Rússia, entre os Estados Unidos e a China. E se isto for verdade, ou seja, se isto desembocar numa guerra de proxies, como é que a Rússia, que neste momento está-se a jogar ao lado da China, e historicamente eles têm um comunismo diferente, e eles eram amigos porque eram ambos contra os Estados Unidos, mas eles nunca foram muito amigos entre si. E agora estão-se a aproximar mais. Mas se isto for assim, se o papel da China for ter mais poder no mundo, como é que a Rússia vai ficar nesta guerra de proxy? A Rússia não vai querer, porque não é o ADN deles. Portanto, isto pode vir a ser, eu vou dizer interessante, mas de interesse para a nossa vida enquanto seres humanos não tem grande interesse, mas enquanto geopolítica, como é que a Rússia se verá ela própria sendo um proxy da China numa guerra contra os Estados Unidos. Não estou a dizer que vai acontecer, mas nesta semana houve várias declarações, principalmente da China, mais agressivas contra os Estados Unidos, e em que provavelmente a China vai começar a fornecer armas à Rússia e outra inteligência, e outra tecnologia e intelligence também, e pode transformar isto numa guerra de proxies. E tudo isto torna-se num novelo ainda mais complicado de gerir. E é que a Europa, que a Europa e a Rússia, Europa e Ucrânia e a Rússia acabam por ser os proxies disto e são pouco relevantes. E que a relevância é Estados Unidos e China e ponto final. Sim, não há, acho que não é muito difícil perceber-se com isto que está a acontecer, que muitos governos, bem ou mal, poderão achar que esta guerra é uma guerra muito mais interessante para os Estados Unidos do que propriamente para uma NATO ou para uma Europa, não é? Não me parece difícil de muitos governos mundiais, se calhar com tendência imparcial, acharem que esta guerra interessa muito mais aos Estados Unidos do que à Europa e do que à NATO ou do que a quem quer que seja. E a partir do momento que se pensa isto, é muito mais fácil colocarem-se numa atitude neutra / de apoio ao resto do mundo do que propriamente aos Estados Unidos, não é? Basicamente é normalmente, isto é uma lei da física, não é? Uma ação gera uma reação de força igual, não é? E neste caso, ou superior. Porque esta ação de podermos estar a criar ali um foco de tensão até para testar coisas, depois desenrola numa reação superior de alguém poder dizer, a China por defeito não poderia alinhar-se ao lado dos Estados Unidos, portanto não lhe sobra muito lugar para estar, além de estar neutro e conseguir estar neutro, ou se começa a ter também outras quesilas com os Estados Unidos, é muito mais fácil de repente tomar aqui uma postura do lado da oposição aos Estados Unidos, que será a Rússia. Não é? No caso do Taiwan, esta tensão aumentando só vai juntar a China à Rússia na outra tensão que está a existir. Porque, na verdade, é aquela história costumeira da humanidade que é inimigo do meu inimigo, meu amigo é. Claro. Não é assim? Sim. Inimigos dos Estados Unidos passam a ser amigos de forças que têm algo em comum, que é derrotar os Estados Unidos.
Há aqui umas coisas que eu gostava de ir buscar, não sei se também Força. também tens aqui, mas eu gostava de ir buscar algumas coisas que têm a ver com um bocado com o período temporal. Já em setembro do ano passado, havia notícias de que Taiwan, isto vindas do ministro chinês mesmo, a dizer, Taiwan está a tornar-se no maior risco para as relações entre a China e os Estados Unidos. Isto são avisos de setembro do ano passado. Depois temos esta coisa engraçada que eu te disse, que é muito recente, que é do mês de janeiro, em que foi estudada a primeira batalha para a próxima guerra. É assim que lhe chamaram. Esta ideia de que a China seria derrotada, aquilo que eu te disse há pouco sobre o estudo que foi feito nesse think tank, com 24 cenários diferentes. Então, eles chamaram isto a primeira batalha da próxima guerra. Portanto, também me parece que está claro para todos que, havendo esta guerra em Taiwan, ela é só uma batalha da verdadeira guerra China-Estados Unidos. Ou Estados Unidos-China, se quisermos assim, não sei. É como cada um quiser. Faz. É um bocado irrelevante. Guerra Mundial. É um bocado irrelevante, porque acho que é um bocado... não é irrelevante, na verdade não é irrelevante. É tentarmos perceber quem é que está a meter a foice sem enfiar a alheia, mas... É difícil de saber isso. É muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. É muito difícil, porque na verdade o Taiwan o que quer é mais apoio dos Estados Unidos, não é? E aqui há uma coisa que eu encontrei, que eu acho que é interessante, que é uma declaração de uma senhora que é Diana Solar, que é uma investigadora do Instituto Português das Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. A Diana Solar disse o seguinte: a razão pela qual os Estados Unidos não estão fisicamente com as suas forças militares na Ucrânia é precisamente por causa de Taiwan. Escolheram manter-se livres para intervir em Taiwan se necessário. Sim. Pois, não. Mas agora já estão a enviar armas, mas não estão eles lá. Mas não estão militares. Mas olha, eu estava a ver aqui uma das frases do Rei Dálio, que ele fala que o maior risco de guerra militar é quando as duas partes têm poderes militares que são aproximadamente comparáveis e têm diferenças irreconciliáveis e essenciais. E o meu raciocínio aqui foi, neste momento a China não está no mesmo nível militar que os Estados Unidos, segundo os dados que nós temos. Eles investem muito menos dinheiro. Os Estados Unidos é o país do mundo por uma larga vantagem que investe militarmente. E a China, que eu saiba, não sei se tens outras informações, não está a um nível militar semelhante, talvez por isso também, nessa simulação que tu viste, os Estados Unidos ganham a batalha contra a China perto da China, porque é muito mais difícil, não é? É mais fácil ganhar uma batalha nas Caraíbas contra a China ou contra a Rússia do que ganharem perto da China. Portanto, neste momento ainda não estamos lá, não quer dizer que rapidamente não chegamos, e os avanços tecnológicos que hoje existem, e a China tem investido muito dinheiro em avanços tecnológicos militares, e tem bastantes coisas, nomeadamente, eu por acaso não fui pesquisar, mas aquela questão das armas supersónicas, não era? Em que os Estados Unidos estavam atrás da China e da Rússia nesse tipo de armas, enfim, mas eles não têm... Em marinha seguramente estão, não é? A Força Naval Chinesa é, segundo consta, a maior do mundo. É maior? Ok. Sim. Okay. Em termos marítimos. Certo. Eu diria que era os Estados Unidos, mas de facto não fui pesquisar e se calhar devia ter ido pesquisar. De qualquer das formas, eu não acho que ainda estejamos lá neste momento de guerra militar entre Estados Unidos e China por causa disto, porque eu acho que a China não se sente segura em atacar, porque sente provavelmente vai perder. O que ele quer dizer é que daqui a 5 anos as coisas não estejam diferentes. Eu diria, mas isto vem completamente aqui de fora do campo, mas eu diria que uma guerra em território de Taiwan que envolvendo Estados Unidos e China, e ainda mais com o desenlace da China poder perder esta batalha, eu vejo com muita dificuldade que a China não abrisse hostilidade a outros territórios que tivessem hegemonia americana, ou seja, devolver o ataque de alguma maneira. Eu acho que aí escalávamos para outra coisa. Por isso é que me assusta tanto a questão do Taiwan. Mas o Taiwan, acho que a guerra, e diria, agora estou a pensar alto, não é?
a guerra começaria, porque aquilo é um território mais ligado aos Estados Unidos. Portanto, se os Estados Unidos a invadir Taiwan, seria a China que ia invadir. Portanto, ou seja, uma possível guerra iria começar, digo eu, pela China tomar Taiwan. Digo eu. Com o cerco Primeiro que já está. Ele já tem um cerco que mais ou menos o cerco. Fazem os exercícios, entram no território, pronto, fazem algumas coisas para mostrar que estão presentes. Nestes cenários, a dificuldade seria de quebrar esse cerco e depois das tropas chinesas eventualmente fazerem uma invasão física ao espaço e uma invasão em território, e que essa invasão em território seria relativamente contida pelas forças de Taiwan, que daria tempo para chegar ajuda externa ao território de Taiwan. Mas havia um cerco naval feito pela China e que seria muito dificilmente rompido, mas que seria rompido pelos americanos, e que, portanto, isto seria uma coisa de enormes baixas de parte a parte. E isto preocupa-me muito. Repara, o que me preocupa muito nisto tudo é o quão concretas estas coisas já são todas. Isto parece-me que estamos só agora a seguir um roteiro de uma coisa que vai acontecer. Porque isto está tudo já tão concreto e tão desenhado e tão percebido e tão estudado pelas partes. Inclusivamente, os Estados Unidos já estão, neste momento, em sincronização com outras forças locais, nomeadamente perdoa-me agora, não é da Polinésia, é das Filipinas, ok? Que já estão, os Estados Unidos já estão em sincronizações com forças militares próximas para poderem ter esta sincronia no ataque. Aliás, nos últimos dias foi feita uma visita por um mandatário da parte do Pentágono ao Taiwan também. Não é? Isto foi notícia, eu creio que isto foi noticiado Acho que sim. Largamente, não é? E este reforço que eu falei de 10 mil milhões que é agora entregue, ele faz parte, e isto choca-me profundamente, de um pacote total de 858 mil milhões de dólares aprovados pela Câmara dos Representantes para a defesa, portanto, de Taiwan. Há aqui outro fator que é cultural, não é? A China e os Estados Unidos são culturalmente muito diferentes, e a China está, a minha opinião, é que a China está sempre mais disposta a esperar, é mais paciente, não é? Tanto tem aqueles planos a 75 anos, que nós já falámos, eles são mais pacientes. Creio que a China tem no seu horizonte tomar Taiwan pela via melhor, para eles não é militar, mas que é de, eventualmente, chega alguém ao poder lá, que é pró-China, não é? E que naturalmente passa Taiwan para a esfera da China. E nesse momento seriam os Estados Unidos a atacar militarmente, ou punham sanções, ou seja o que for. De qualquer das formas, a China, eu acho que tem, na cabeça dos chineses, eu acho que eles têm essa... Ou seja, pode ser agora, pode ser daqui a 20 anos, pode ser daqui a 100 anos, vamos esperar que isto vai acontecer. E eu acho que isto é muito presente para eles. Claro que com a guerra na Ucrânia e com a colagem da China à Rússia, e se entrarem mais ativamente nessa guerra com material, com material físico e com pessoas também, com militares, eu acho que aí pode mudar a visão chinesa sobre Taiwan e desta espera quase ad eterno, não é ad eterno, mas pode mudar de facto, e aí, pronto, aí entramos em todas essas questões que referiste. Vão também haver eleições no Taiwan daqui a sinceramente um ano. Mas eles podem ganhar, eventualmente a China pode, ou seja, os partidos pró-China, que devem com certeza haver no Taiwan, podem vencer eleições, e depois entramos como foi nos anos 90 na Argélia, em que o partido fundamentalista muçulmano ganhou as eleições livres na Argélia, mas depois os franceses disseram não ganharam não. E foram lá e não deixaram que esse partido fundamentalista argelino tivesse ganho as eleições. Pode acontecer o mesmo alguns no tempo no Taiwan, dado que coisas destas acontecem por todo lado, e aconteceu também, aliás, a Ucrânia, o início da guerra da Ucrânia, vamos dizer da guerra, que é a tomada da Crimeia em 2014, é pouco depois de
de haver umas eleições na Ucrânia em que o líder pró-russo perdeu a eleição e ganhou o líder que não era pró-russo e depois começou a ter tomadas contra a Rússia e a Rússia resolveu militarmente tomar a Crimeia como parte da Rússia. Portanto, isto é algo que acontece constantemente. Na altura, o Ocidente não ligou muito, não é? Agora ligou. Por qual motivo, não sei. Não sei porque na altura não te ligou muito e agora liga-se a isto. Talvez seja a questão económica, não é? De ciclo económico. Não sei. Mas algum motivo também pode ser porque neste momento eles tentaram invadir a Ucrânia no geral. E isso também acaba por ser mais in your face do que só uma região, que é a Crimeia, que já era maioritariamente russa, enfim, tinha outra história. Enfim. Sim. Eu acho que a história foi mudando à medida que a guerra foi acontecendo, não é? Parece-me que os objetivos foram mudando, fica um bocado turvo e ninguém olha também para essa parte da história. Assim como também não estamos a olhar para a parte da história do Taiwan, não é? Que de facto também, na verdade, a China quer uma reunificação do território, porque considera Taiwan o território chinês, não é? Isto é relativamente recente também, não é? Esta autonomia é de 49, não é? Foi quando o Chiang Kai-shek saiu da China, foi para... O Chiang Kai-shek era contra o Partido Comunista Chinês, eles tinham uma guerra interna, e depois ele saiu, mas era suposto ser momentaneamente este processo, e ficou desde 1900, não sabia de cor, 49, que há esta divisão. E depois foi começando a ser reconhecido como um país independente, mas a China nunca reconheceu, e desde as Nações Unidas não está reconhecido, porque a Rússia também não reconhece. Enfim, há vários países que não reconhecem, mas depois há aqui outro papel, já na geopolítica mundial, que há outro país que vai ter um papel super relevante e que ninguém fala sobre ele, ou quase ninguém. Tu já deves saber qual é que é. Deixa-me tentar adivinhar. Diz lá. Vais falar da Índia? A Índia, claro. A Índia é. E é aqui o joker que eu acho que está a ser namorado. A Índia, historicamente, foi contra os Estados Unidos, porque os Estados Unidos estavam a favor do Paquistão, porque o Paquistão estava contra o Afeganistão. Ou seja, o Paquistão o Afeganistão era a guerra de proxies dos Estados Unidos contra a Rússia, enquanto a Rússia estava ali a atacar o Afeganistão. Os americanos precisavam de uma base ali perto, o Paquistão, e não só o Afeganistão, também era o Irão, porque o Irão também era inimigo dos Estados Unidos. Portanto, isto é tudo uma complicação e há constantes flic-flacs, retaguardas e mortais encarpados que todos estes governantes fazem quando lhes interessa. E a Índia, que é historicamente não alinhada com os americanos, neste momento eu acho que deve estar a ser altamente namorada por todas as partes destes conflitos. E eu sinceramente não sei o papel que eles estão a desempenhar, não são sempre, pelo menos para a realidade portuguesa e para as notícias que nos chegam, são sempre low profile, portanto não nos chega assim tantas notícias sobre a Índia, sobre o que se passa na Índia, mas eles brevemente ou já são o maior país do mundo ao nível de população, e quando eles começarem a desenvolver-se economicamente para toda a população, que foi uma coisa que a China fez há 20 anos atrás, eles rapidamente vão ultrapassar provavelmente economicamente a China também. Não sei daqui a quantos anos, 20, 30, não sei, eles têm graves problemas também culturais lá, com a questão das castas, que são altamente castradoras. Pronto, eles têm ali várias questões que a China não tinha. Mas eles, não se pode descartar a posição deles, e eles têm armas nucleares também. Portanto, e estão em conflito, e eles têm um conflito com a China a nível de fronteiras. Portanto, eles são ligados à Rússia, não são ligados à China, têm um conflito a nível de fronteiras, tem um conflito a nível de fronteiras com o Paquistão, que é ligado aos Estados Unidos, enfim, é uma complicação. São muitos pratos a girar ao mesmo tempo. E tem os Himalaias ali a norte que dificultam ações militares também. Enfim, eu não sou minimamente especialista militar, mas eu diria que os Himalaias também são ali algo relevante em tudo isto. Portanto, olha... Aliás, e mais uma coisa, eles também são contra a China, eles deram uma guarida, não é? Quando a China invadiu o Tibete, o Dalai Lama passou para território indiano, coisa que a China também não gosta muito dessa situação.
É muito complicado. Na verdade, lá está, nestas alturas, eu acho que todas estas pequenas quizílias entre as partes são novamente acesas, não é? Têm nova atenção e isto provoca normalmente transformação, ou seja, vai-se aproveitar para resolver um conjunto de coisas que estão mal resolvidas, pelo menos na opinião de algumas das partes, não é? E esta tensão, esta guerra que dura há um ano e que se calhar ninguém acreditava que fosse possível, e neste momento já dura há mais de um ano, E não parece que vai acabar tão cedo, não é? não vejo sinais. As únicas declarações que há de todas as partes é pôr achas na fogueira. Nós vemos até a Europa, que normalmente é mais comedida, põe achas na fogueira, ultimamente, deste ano 2023, tem sido prática comum. Como diz o Ray Dalio, as duas coisas que mais podemos confiar em relação à guerra são Estava a ler isso há bocadinho agora. não vai correr de acordo com o planeado e que será muito pior do que imaginamos. Pois. E neste aspecto, eu pessoalmente não sou nada fã de guerras, nem sou bélico, mas a minha previsão para estas coisas é claramente aquela que tu me apelidaste há tempos e que eu assumo como eu só vejo o caminho e probabilidade do lado de um conflito maior aqui. Pois, e isso vai ser muito desagradável para a maior parte dos seres vivos no planeta, ou para quase todos. E pronto. E, Bem. e repara, depois também é assim, mesmo que não desenlace já numa guerra, há aqui mais algumas coisas que eu acho que é importante percebermos em termos de foco e de evolução económica do mundo. Mesmo que não estejamos a caminhar já para uma guerra iminente, há uma coisa que é clara. Estamos a caminhar claramente para uma necessidade de fortalecimento e investimento militar destas várias partes. Ok? Portanto, podemos partir do princípio que todo o mundo vai investir muito mais em armamento, tecnologia militar e tudo isto, não é? Treino militar, tudo. Neste momento na Europa, eu acho que é ao nível da NATO, há a questão dos 2%. Eu não sei se é da Europa ou se é da NATO. Todos os países têm que, foi acordado entre os países, têm que colocar 2% do PIB em despesas militares. Em que o único que tinha mais do que isso era os Estados Unidos e todos os outros tinham menos. Então, eu agora não sei se é ao nível da União Europeia ou se é a nível da NATO, mas sei que há essa questão dos 2%. Isto só mostra que mesmo para evitar uma guerra, porque esta é que é a verdade, mesmo para evitar uma guerra, tu acabas a ter que investir o dinheiro suficiente para desencorajar a que essa guerra seja feita pelos teus opositores, não é? Isto é um desfoque total naquilo que tem a ver com o bem-estar da população atual mundial. E é não investir nisso, não considerar sequer isso. Aqui na página 223, o Rei Dália diz que é demasiado fácil resvalar para guerras estúpidas. Ele diz aqui estúpidas, mas eu vou dizer que é para guerras no geral, que é A, devido ao dilema do prisioneiro, B, devido ao processo de escalonamento olho por olho, dente por dente, C, a percepção de custos de resistência para a potência de declínio, D, a existência de equipes quando a tomada de decisão tem que ser rápida. E isto é o processo que me parece que está a acontecer e que sempre aconteceu, não é? A Primeira Guerra Mundial escalou rapidamente e mataram o arquiduque Franz Ferdinand, Francisco Ferdinand, da Bósnia, não foi isso aí. Portanto, o medo maior é, nós podemos, isto pode acontecer daqui a X tempo, mas pode haver qualquer coisa, por exemplo, no dia em que a Nancy Pelosi foi a Taiwan. Ela foi no avião, a China disse que para ela não ir, foi no avião, desligaram os radares, desligaram lá uma série de coisas e aterraram. Mas esse dia, qualquer coisa, um tiro mal dado, podia de repente, enfim, levar a escalar a guerra, ao começar a guerra, e depois rapidamente toda a gente tinha que escolher partes. Aliás, acho que foi na Guerra do Golfo, em que na Primeira Guerra do Golfo, ou foi na Segunda, foi depois da Torres Gêmeas, em que os Estados Unidos dizem que este é o momento em que os países vão ter que escolher de que lado estão. E se houver uma guerra, ou se houver qualquer coisa dos Estados Unidos e China, todos os países do mundo e todas as regiões do mundo vão ser obrigados a escolher o lado.
por mais estúpido que isto seja, e por mais que leve ainda mais a escalares locais, não é? Ou seja, se o Brasil escolher uma coisa e o Uruguai escolher outra, vai haver armas no sul do Brasil e no norte do Uruguai para haver quem é gente do Brasil e do Uruguai. Ou outros países quaisquer, seja onde for, entre a Guiana Francesa e o Suriname. Vai haver armas a surgirem lá para que aquilo seja resolvido lá. Vai tender a dividir-se em duas grandes fações. E cada um vai ter que escolher. E provavelmente não vai. A África vai optar por estar maioritariamente, digo eu, do lado da China, porque a China dá muito dinheiro a muitos regimes africanos. Mas, por exemplo, a África do Sul se calhar já não vai estar. Enfim, e depois a África do Sul se calhar vai querer conquistar território, porque depois a África vai ser muito complicado, porque a África, aqueles países foram feitos a regra e esquadra, não são. Enquanto Portugal, nós podemos dizer que existe uma identidade cultural mais ou menos una entre o território, não é? A religião é mais ou menos igual, as pessoas pensam e falam a mesma língua. Em países como, por exemplo, em Moçambique, existem 30 línguas diferentes, de provavelmente 60 ou 70 etnias diferentes, portanto, e que têm religiões diferentes, no norte são muçulmanos, portanto, há questões que podem vir ao de cima nesse momento de guerra mundial. Vai haver um redesenhar, é uma oportunidade, não digo isto com bons olhos de ser uma oportunidade, digo é uma oportunidade porque é oportuno, nessa altura, questionarem de facto como é que foram constituídos e se querem ser constituídos de outra maneira, não é? Mas o custo para chegar lá vai ser um custo muito alto. Só mesmo, se for militar, pode haver só também uma guerra económica, não é? Ou seja, é que aos poucos e poucos uma região vai se definhar economicamente, que é o que tem acontecido com a Europa, na minha opinião, desde a Segunda Guerra Mundial, aos poucos e poucos, a Europa tem perdido um papel relevante e neste momento, economicamente, vale muito pouco, comparado com os Estados Unidos e com a China. Podemos almejar algo assim, mesmo assim seria melhor do que termos que pegarem armas e termos uma guerra com armas, que era extremamente desagradável. Pois, eu não tenho isso no meu plano de vida. E eu acho que esta ideia de que, neste momento, eu acho que temos a paz segurada por uma linha estreita e que acho que é a linha em que não se mediram exatamente as forças de um lado e do outro. E em que se calhar ainda acreditamos que os Estados Unidos têm uma capacidade militar muito elevada e que se isto de algum momento for testado e falhar, eu acho que estamos prontos para um descalabro numa data de pontos inflamáveis e porque tem a ver com esta parte, não é? As forças são ou não comparáveis. Estamos ou não a medir forças comparáveis, não sabemos. Eu confesso que a informação que tenho, e se calhar é que existe a nível do poder militar chinês, é capaz de não ser muito transparente, ou seja, se calhar estamos um pouco desinformados no que diz respeito à força militar chinesa. Eu sinto que a russa era mais sabida, mas eu acho que em termos da força militar chinesa, acho que não estamos muito a par. E se olharmos para a história, depois tem a ver com isto. A partir do momento que se começarem a testar as forças e se houver um momento de falha, rapidamente tens outros focos de tensão noutros sítios e se calhar os Estados Unidos vão ter muita dificuldade em manter 2 guerras ou 3 onde continuam a querer mostrar o seu lugar inquestionável como aqueles que mantêm a paz ou aqueles que são os polícias do mundo, como se dizia antigamente, não é? A ideia de ajudarem a Ucrânia e a ideia de ajudarem Taiwan ao mesmo tempo parece-me pesada. E acho que uma situação de conflito com a China vai ser muito mais pesada do que uma situação de conflito com a Rússia, não é? O que eu vejo aqui é... Sim, vai ser mais pesado, obviamente. Mas o que eu vejo aqui, o que eu estava aqui a pensar era que como é que se pode sair destes processos e estava a pensar nos líderes, ou seja, estava a pensar no papel dos líderes. Se nós fôssemos líderes da Europa, não é? Imagina, o que é que íamos decidir? E é muito complicado. E há aqui uma frase também do Rei Dário, também na 223, na página 223, que ele diz: apelos falsos e emotivos que irritam as pessoas aumentam o perigo de guerras estúpidas.
pelo que é melhor para os líderes serem verdadeiros e ponderados, explicando a situação e como estão a lidar com ela. E isto é especialmente essencial numa democracia no qual as opiniões da população são importantes. Pronto. E aqui temos uma divisão brutal entre Europa, portanto, do lado Europa e Estados Unidos, e do outro lado Rússia e China, em que nós vivemos numa democracia, temos uma cultura democrática, onde a opinião de todos conta, onde existe individualismo, onde nós pensamos em nós e depois no coletivo, enquanto na China, por exemplo, é ao contrário, não é? As decisões vêm de cima para baixo, as pessoas são submissas perante o poder e é mais fácil nesses países ser-se controlado, ou seja, o processo de ser controlado e estar na mão de poucos. Na Europa e nos Estados Unidos é mais difícil, porque vai haver sempre pessoas a dizer é inaceitável que isto aconteça, temos que pegar em armas e vamos já. E pronto, e depois de repente temos líderes que, ok, vamos a isso, e de repente acontece qualquer coisa que a maior parte da população começa a ouvir, porque as ideias às vezes são como, não é? É como um burquinho que vai entrando e de repente entra e de repente somos todos algo, como aconteceu na Alemanha nazi, não é? De repente a maior parte das pessoas já não eram a favor dos nazis e de repente com o passar do tempo nós vemos aqueles desfios em que não era 100% da população, obviamente, mas era uma parte significativa da população que estava com a... Também é preciso perceber, aqui me traço, não sei o que é que isto vale aos dias de hoje e qual é a analogia que fazemos com outro país, mas é preciso perceber o impacto que teve a eleição do Hitler e todo o totalitarismo que teve na sua ascensão ao poder. Desde então até a guerra, em termos económicos, a Alemanha tornou-se uma superpotência brutal. Certo? Sim, as pessoas, claro. E as pessoas viram isso, eles viraram-se para dentro, viram isso e depois, se calhar ele vai de facto nos levar ao ponto máximo da germanicidade. Não sei lá. Na altura, isso aliado ao medo do comunismo na Alemanha, não é? Aliado ao medo de tudo o que é os poderes instituídos, não é? Onde está o capital, com medo de poder perder a sua posição, acabou por pô-los do lado de um totalitarista, neste caso, que potenciou a economia, mas que criou depois aquilo que sabemos ter sido, não é? Um momento, pelo menos na Europa, será o momento mais negro, talvez, da história da Europa, mas foi levado por alguém que, antes disso, conseguiu um sucesso económico brutal internamente. Agora, mas não se esquecem que a Alemanha antes estava descalabro, não era? Portanto, teve a Alemanha do Weimar, etc. Portanto, houve ali um processo em que, pronto, de facto, as pessoas viram uma melhoria das suas vidas e ficaram contentes. Bom, mais um pontinho para a deprimência. Não, acho que se calhar já estamos numa horinha de conversa, não é? Já está. Vamos caminhar para o encerramento. Vamos caminhar e vamos tentar não ser deprimentes do encerramento, dizendo, eu diria que acho que eu fiz parte de uma associação internacional de estudantes chamada AESEC, quando estava na universidade, e nós tínhamos uma coisa que era o entendimento cultural, ou seja, nós temos que entender as outras pessoas, temos que participar na outra cultura e temos que saber que as culturas são diferentes. E eu acho que o caminho é sempre este. Ou seja, o caminho de conhecer do outro lado da trincheira, ou seja, faz lembrar a Rússia, que os russos também têm filhos, não é? A Rússia não, a música, havia uma música dos anos 80, que eu agora não me recordo como é que era a música, que os Russian, como é que era a música? Russians have children too, não era? Pronto. Sim. E é verdade, ou seja, do outro lado estão pessoas, a maior parte das pessoas, como eu digo muitas vezes, querem beber a sua cervejinha nos países em que podem beber, nos que não puderem beber, gostam de rir-se e ter boas conversas, desde que tenham o mínimo ou mais que o mínimo, mas comida, gostam de ter amigos, etc. E isto pode ser um bocado fluffy e o contrário daquilo que eu sempre mostro aqui. Mas eu acredito muito nisso, ou seja, acredito que nós temos que conhecer as outras pessoas do outro lado da barricada, e eles não são, ou seja, o que, por exemplo, as pessoas dizem, o Putin é maluco e está a fazer uma coisa que é completamente idiota, etc. Ok, tudo bem, mas o que é que ele está a fazer isto? O que é que os russos pensam? O que é que as pessoas... algum de vocês, agora estou a falar para quem está a ver, já algum falou com o russo, ou com saber qual é que é a cultura deles? Eu tenho duas pessoas no meu círculo mais chegado, uma pessoa que é arménia,
outra rapariga que é russa, com quem eu falo com eles diversas vezes sobre saber como é que é a mentalidade nesses países. Mas, por exemplo, com os chineses eu não tenho, não é? E eu sei que têm culturas completamente diferentes. Portanto, eu acho que conhecer a cultura e não ir atrás de buzzwords e de líderes que prometem se a gente fizer A, tudo se resolve e vamos para o paraíso, não é? O que não é verdade, porque não é fazendo A ou B ou C que as coisas se tornam-se do dia para a noite boas. E quando nós vemos hoje na televisão, temos líderes em vários países do mundo, mesmo aqueles que nós dizemos que não são populistas, muitos deles também hoje dão-nos respostas que parecem que são fáceis, não é? E as respostas não são fáceis, portanto, e eu acho que parte de cada um de nós, cidadãos do mundo, dizer a esses senhores meus, mas não é só aos outros, não é só ao Putin, é também aos nossos. Isto não é assim que se faz. Pronto, eu sei que isto é cor-de-rosa e fluffy e impossível de chegar lá, mas eu acho que a solução para estes problemas parte de nós e sermos abertos. E com isto eu vou encerrar. Eu acho que não vou querer estragar o teu encerramento, que é muito bom, que é muito bonito, e portanto eu acho que estamos bem com este fim. Acho que faz parte de nós agora, vivendo neste tempo comprado, não é? Isto é tempo comprado, enquanto não acontece nada é um tempo comprado, estamos a viver a crédito, e acho que temos que aproveitar esse momento para pensar como estás a pensar e tentar desescalar a guerra, torná-la uma não possibilidade. Se calhar é só andando para trás mesmo que agora conseguimos não criar uma coisa pior. Bom, prometo que o próximo Bitcoin Talks não vai ser tão duro como este. Acho que podemos falar no próximo talvez do como fazer isto, como lidar com as coisas, como lidar com o investimento nestes períodos, mas não, acho que de facto este episódio tinha que acontecer, acho que foi um excelente episódio. Tinha que acontecer para todos percebermos que de facto as coisas podem e estão a viver um bocadinho um alarmismo, e percebermos o que é importante fazermos. No próximo episódio vamos estar aqui para falar outra vez sobre o livro Princípios da Nova Ordem Mundial. Para quem não tenha ainda o livro, pode usar o nosso cupom de desconto que está sempre na descrição do episódio. Deem uma olhada, tem um desconto extra de 10% da compra do livro na loja da Self, portanto www.editoraself.pt. E se calhar por hoje é tudo. Rui, um abraço aí para a família e para a Madeira. Obrigado, abraço também para aí. Estarei de volta ao continente. Para o próximo episódio continental. Vai ser o último, vamos fazer o último do Princípios. Sim. Vamos concluir com chave de ouro, esperemos. Com chave de ouro. Então vá. Grande abraço. Tchau.